Olá, vamos dar sequência à leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos iniciando a quarta e última parte do compêndio. Esta quarta parte aborda a oração cristã. Hoje abordaremos as perguntas número 534 a 540. Pergunta número 534. O que é a oração? Nos diz o compêndio. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus de bens conforme a sua vontade. Ela é sempre dom de Deus, que vem ao encontro do homem. A oração cristã é relação pessoal e viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo que habita no coração deles. Pergunta número 535. Por que existe um chamado universal à oração? Nos diz o compêndio. Porque Deus toma a iniciativa, mediante a criação, de chamar todo ser do nada. E o homem, mesmo depois da queda, continua a ser capaz de reconhecer o seu Criador, conservando o desejo daquele que o tinha chamado à existência. Todas as religiões, e de modo particular, toda a história da salvação, testemunham esse desejo de Deus por parte do homem, mas é Deus o primeiro a atrair incessantemente toda pessoa ao encontro misterioso da oração. Pergunta número 536. Em que Abraão é um modelo de oração? Nos diz o compêndio. Abraão é um modelo de oração porque caminha na presença de Deus, escuta-o e lhe obedece. A sua oração é um combate da fé, porque ele continua a crer na fidelidade de Deus, mesmo nos momentos da prova. Além disso, depois de ter recebido na própria tenda a visita do Senhor, que lhe confia o próprio desígnio, Abraão ousa interceder pelos pecadores com ousada confiança. Pergunta número 537. Como orava Moisés? Nos diz o compêndio. A oração de Moisés é típica da oração contemplativa. Deus, que chama Moisés da sarça ardente, entretém-se muitas vezes e longamente com ele, face a face, como alguém que fala com seu amigo. Nessa intimidade com Deus, Moisés aure a força para interceder com tenacidade a favor do povo. A sua oração prefigura, assim, a intercessão do único mediador, Cristo Jesus. Pergunta número 538. Que relações tem no Antigo Testamento o templo e o rei com a oração? Nos diz o compêndio. À sombra da moradia de Deus, a Arca da Aliança, depois o templo, desenvolve-se a oração do povo de Deus, sob a guia de seus pastores. Entre eles, Davi é o rei, segundo o coração de Deus, o pastor que ora pelo seu povo. A sua oração é um modelo para a oração do povo, pois é adesão à promessa divina e confiança, cheia de amor, naquele que é o único rei e Senhor. Pergunta número 539. Qual é o papel da oração na missão dos profetas? Nos diz o compêndio. Os profetas aurem da oração luz e força para exortar o povo à fé e à conversão do coração. Entram numa grande intimidade com Deus e intercedem pelos irmãos, aos quais anunciam o que viram e ouviram do Senhor. Elias é o pai dos profetas, ou seja, daqueles que procuram a face de Deus. No Monte Carmelo, ele obtém a volta do povo à fé, graças à intervenção de Deus, a quem ele suplicava: ouve-me, Senhor, ouve-me. Pergunta número 540. Qual é a importância dos salmos na oração? Nos diz o compêndio, os salmos são o ápice da oração no Antigo Testamento. A palavra de Deus torna-se oração do homem. Inseparavelmente pessoal e comunitária, essa oração, inspirada pelo Espírito Santo, canta as maravilhas de Deus na criação e na história da salvação. Cristo rezou os salmos e lhes deu cumprimento,
Por isso, eles permanecem um elemento essencial e permanente da oração da Igreja, adaptados aos homens de todas as condições e de todos os tempos. Com isso, nós encerramos as perguntas de hoje. Fique com Deus.